Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui do canal. E ontem a gente teve, né, rodada de Champions League e também de Brasileirão. Então, já deixa aquele like saboroso, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Como eu falei pra vocês, a gente teve alguns jogos pela UEFA Champions League. Eu vim trazer pra vocês um resumo da maior competição do planeta, né? Então bora lá. A gente começa com um ótimo jogo entre Mônaco e Manchester City, né? O jogo foi no Principado de Mônaco, na França, e terminou com um empate em 2-2. Os gols do time do Mônaco foram do Eze e do Dyer, enquanto do City os dois foram óbvio dele, Erling Haaland. O Arsenal, né, venceu o Olympiacos na Inglaterra, com os dois gols do Gunnar sendo um do Martinelli e um do Saka. O Napoli recebeu o Sporting, né, em Nápoles, no estádio de Diego Armando Maradona, e venceu, né. Os dois gols do time italiano foram do Højlund, né, e o gol do time português foi de Luis Soares, mas não é daquele não. O grande jogo da rodada, né, foi o confronto entre Barcelona e PSG. O jogo foi na Espanha e foi um jogo frenético desde o começo, com o Lamine Yamal começando partindo do jeito que todo mundo conhece, né? Jogando muito, realmente criando oportunidades, o Barcelona muito ofensivo, mas o PSG respondendo no seu estilo, com posse de bola e jogadas em alta velocidade na diagonal. A gente teve, né, o Ferran Torres abrindo o placar ali, e depois a gente teve o empate do time francês, né? O empate foi do Mayulu. O jogo continuou lá e cá. No segundo tempo o Barcelona começa melhor, cria 2 ou 3 boas oportunidades com o próprio Lamine Yamal, que estava um pouco apagado naquele segundo tempo, mas quem faz o gol no finalzinho do jogo é o PSG. O atual campeão da Champions faz 2-1 e consegue a virada com o Gonçalo Ramos, numa bela trama de contra-ataque do time francês. O time do PSG vence esse jogo, que era um jogo muito aguardado nessa primeira fase da UEFA Champions League. A Champions League foi o principal que eu quis trazer para vocês aí, beleza? E agora a gente vai pro Campeonato Brasileiro. Pelo Brasileirão a gente teve o Palmeiras passando o trator em cima do Vasco. O jogo foi 3-0 no Allianz Parque, com 2 gols de Flaco Lopes e 1 de Vitor Roque. O Palmeiras e alguns jogadores do Palmeiras e o Abel, inclusive, aproveitaram para responder às farpas do técnico Rogério Ceni na derrota contra o Bahia, né? Onde o Rogério disse que o Palmeiras só jogava com chutão, né? Eu nunca concordei com essa afirmação porque não é verdade. O Palmeiras usa o artifício da ligação direta em algumas oportunidades para usar o Flaco Lopes de referência, né? Mas o Palmeiras tem sim mostrado um bom repertório nos últimos jogos. No interior a gente teve o Mirassol enfrentando o Bragantino, né? O jogo ali acabou 1-1. O gol do time do Bragantino foi do Eric aos 26, mas o Mirassol foi buscar um empate com ele, Reinaldo. O jogo acaba com um ponto para cada lado. No Recife, o Sport e o Fluminense se enfrentaram, né? E o Flu abriu o placar com o Acosta, mas o time da casa empatou com o Lucas Lima. Depois, o Fluminense ainda conseguiu fazer o 2-1 com o John Kennedy de pênalti quase no finalzinho, mas ainda assim o Fluminense cedeu o empate para o time da casa. O gol saiu aos 97 minutos de jogo com o Luan Cândido. 2-2 e um ponto também para cada lado aqui. Um jogo super equilibrado, né? O Corinthians e o Internacional também ficaram no empate. O Corinthians consegue abrir o placar no Beira-Rio com o Guinegão, mantém esse resultado até praticamente o final do jogo, mas no finalzinho o time do Inter empata o pênalti. Empata de pênalti, né, com o Carboneiro fazendo a cobrança. A gente teve também o jogo entre Santos e Grêmio, né, mais à noite. O time do Grêmio abriu o placar com o Edenilson e o Santos buscou empate com o Lautaro Dias, mais um gol do Lautaro Dias com a camisa do Santos, né, chegou bem no peixão. E a gente teve o Botafogo vencendo o Bahia no Newton Santos. Os gols aí foram do Santi, né, Rodrigues aos 27, o Jefferson foi lá e fez o segundo aos 46 e o Rodrigo Nestor diminui para o time do Bahia. O Bahia que ainda teve o Matheus Sanabria expulso no confronto. Vitória do Botafogo, que nesse momento, por conta do empate do Mirassol, assume a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, meus amigos. E aí, hoje, né, a gente tem mais alguns jogos pelo Brasileirão. Deixa eu passar para vocês aqui. E serão esses jogos. Vamos lá. A gente tem às 19 horas Vitória e Ceará, né? Dois times ali, o Vitória numa situação bem complicada. O Ceará que venceu o São Paulo na última rodada e tá bem no campeonato, tá na parte do meio, né? Buscando vaga para competições internacionais. A gente tem o Fortaleza recebendo o São Paulo no Castelão no mesmo horário ali, um pouco mais tarde, na verdade, né? Às 19h30.
Pra fechar, a gente tem baita jogaço às 8h30 entre Flamengo e Cruzeiro. Confronto diretíssimo que pode com certeza beneficiar o Palmeiras, que venceu ontem em caso de empate, né? E é isso aí, rapaziada. Esses são os jogos, isso foi o que aconteceu, isso é o que vai acontecer hoje. Se você gostou do vídeo, se gostou, sabe como é o esqueminha, né? É deixar o like, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!